Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro Pedro Marques, Vossa Excelência acabou de nos apresentar aqui nesta Câmara mais um daqueles célebres embrulhos, célebre e folclórico, com que o Governo tenta iludir os portugueses. Já sabemos que é um embrulho coberto com celofane rosa, mas não consegue esconder os papéis velhos e gastos que estão lá dentro. E papéis velhos e gastos que também não conseguem esconder a falta de ambição e, sobretudo, o pouquinho da meta de crescimento económico com que o seu Governo propõe ao país. Mas, Sr. Ministro, é preciso realmente ter um desplante supremo, requintado até, para vir falar de investimento público. É que se há alguém neste Governo e neste país que tem uma cara e um rosto da falta de investimento público, do maior desinvestimento público de que há memória em Portugal, é Vossa Excelência e o seu Governo. Este Governo teve, em 2016, um investimento público que representou 1,5% do PIB. Veja bem, menos 1% do investimento público durante aquele período difícil da austeridade, a média do período da austeridade, e menos 1,4% do investimento público que os senhores, o Partido Socialista e o seu Governo, prometeram ao país e anunciaram com parangonas, com grupos de economistas e com declarações pomposas. E, portanto, nesta matéria, falar de investimento público é naturalmente uma falta de pudor e uma falta de respeito pelos portugueses. Mas digo-lhe mais, mesmo em matéria de fundos que o Sr. Ministro gosta de glosar, eu dou-lhe um número apenas. Comparando o ano de 2016 com o ano de 2009, que é o ano homólogo e relativamente ao qual é preciso fazer contas, comparemos a execução, não os adiantamentos, não a despesa realizada, mas a execução. Sabe quanto menos foi o investimento nessa matéria? 1.375 milhões de euros relativamente a 2009, ou seja, menos 38%. E, portanto, Portugal, que desde final de 2011 até ao final do CREN liderou a execução dos fundos comunitários no espaço europeu, é hoje o 7º país em matéria de execução, Sr. Ministro. O 7º, ouviu bem. E, portanto, se quiser comparar e quiser falar verdade relativamente aos fundos comunitários, tem que falar em execução e não em adiantamentos e não em despesa contabilizada unicamente pelo Estado português. Mas voltemos à questão do corte brutal na despesa pública em 2016. Bem sei que o Sr. Ministro não é o único rosto deste corte na despesa pública, mas no Ministério que o Sr. tutela e nas infraestruturas de Portugal, que depende de Vossa Excelência, o corte, o ano passado, foi superior a 400 milhões de euros. Bem sei que lhe chamaram cativações e que esse nome pomposo das cativações serviu apenas para esconder a realidade dos factos, porque corresponderam na prática a um corte na despesa pública, pondo em causa obras públicas em curso, pondo em causa a manutenção e requalificação de outras obras já anunciadas e até na segurança, Sr. Ministro. Sim, até na segurança. Na circulação ferroviária e rodoviária, os cortes das infraestruturas de Portugal puseram em causa essa segurança. E a minha pergunta é muito simples, Sr. Ministro. O Sr. Ministro garante que os portugueses podem estar descansados em matéria de segurança na circulação rodoviária e ferroviária face ao desinvestimento público que houve nas infraestruturas de Portugal? O senhor é capaz de dizer aqui, perante esta Câmara e ao país, que os portugueses podem estar descansados relativamente à segurança rodoviária e ferroviária? É verdade que não foi só nas infraestruturas, é verdade que na educação e na saúde aconteceu exatamente a mesma coisa. Na educação, os cortes puseram em causa o funcionamento de muitas escolas. Aliás... Sr. Deputado, peço para concluir, está bem, se faz favor. Aliás, nas escolas... Foi combinado que se... Até ao dobro do tempo, tudo bem, mas mais do que isso... Aliás, nas escolas e na saúde, muitos desses investimentos puseram em causa o funcionamento. E no caso da educação, a política revanchista deste Governo ficou certificada. Pela primeira vez em 10 anos, aumentou ou subiu a taxa de abandono escolar precoce. Mas, Sr. Ministro, nós já percebemos que este Governo não reforma ou reverte apenas as reformas que foram feitas pelo anterior Governo. E a minha pergunta, para terminar, Sr. Presidente, é muito simples. Com o crescimento que o seu Governo projeta para os próximos anos, 2% em média, mas pelos vistos já revisto em baixa,
onde é que o Governo vai buscar os meios para garantir o investimento e a despesa pública necessária para continuar não só a garantir aos portugueses um conjunto de serviços e bens públicos fundamentais, mas também para continuar aquela política de devolução que o Governo anterior começou de rendimentos e de rendimentos que o anterior Governo tinha iniciado após um resgate de um governo que Vossa Excelência pertenceu e que já tinha sido iniciado pelo Governo anterior. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr.